Olá, eu sou Ivan Garcia e nesse Papo Legal a gente vai falar sobre a reforma trabalhista, trazida pela Lei 13.467 de 2017 e agora alterada pela Medida Provisória 808 de 2017. A reforma trabalhista trouxe profundas alterações à CLT e às normas trabalhistas, e ela deve ser analisada, portanto, no contexto normativo do direito do trabalho. São 3 critérios de interpretação que a gente deve cotejar as normas alteradas pela reforma trabalhista. São, em primeiro lugar, a nossa Constituição. A norma constitucional ela tem hierarquia superior e, portanto, deve servir de instrumento de parâmetro para o controle dessas alterações. Também as convenções e as normas trazidas pelos tratados internacionais assinados pelo Brasil, sobretudo as convenções da OIT e as recomendações da OIT. E, finalmente, o sistema de normas do direito do trabalho, as regras e os princípios trabalhistas que ambientam essas novas alterações trazidas pela reforma. Então, a reforma trabalhista, ela não muda tudo, ela muda muita coisa, mas deve ser contextualizada. O grupo de transformações a gente pode encontrar mais importante se subdivide em alterações no contrato tradicional, falando de direito material, no contrato tradicional, o nosso velho contrato de tempo indeterminado, e também novas formas contratuais. A reforma traz modalidades contratuais como uma ampliação do trabalho temporário, uma ampliação da terceirização, uma ampliação do tempo parcial, do trabalho a tempo parcial, e também inovações como o trabalho intermitente, o chamado contrato 0 hora, e ainda o teletrabalho. São modalidades novas de contratação. Aí há uma discussão também se o autônomo exclusivo e contínuo também seria uma nova modalidade contratual, mas que vão redesenhar aí um pouco a teoria contratual. No contrato antigo, eu queria ressaltar no nosso papo legal de hoje uma alteração importante que aconteceu com a indenização dos danos extrapatrimoniais, os chamados danos morais. Esses danos decorrem da consideração de uma esfera de dignidade da pessoa humana que envolve a figura do trabalhador. O trabalhador não é mais considerado, ou há muito não é considerado, e o direito do trabalho traz isso, como uma mera mercadoria, como apenas alguém com quem se troca a força de trabalho por salário, por uma dimensão de mera pecúnia. O trabalhador ele é revestido dessa dignidade humana, desse conteúdo ético trazido pela Constituição, e essa esfera de dignidade tem que ser preservada. A Constituição, então, aponta aí ao princípio da tutela integral da dignidade da pessoa humana e o faz através da previsão de vários dispositivos que não só especificam quais são os elementos, os componentes dessa dignidade humana, como, por exemplo, os direitos de personalidade, e a gente pode trazer à baila aqui a intimidade, a vida privada, a privacidade, a honra, a moral, a dignidade, a imagem que a pessoa desfruta no meio social, enfim, que compõe justamente essa identidade do trabalhador, no caso da pessoa humana, e aqui especificamente do trabalhador. Pois bem, a Constituição, trazendo esse regime, permite que toda vez que há um dano produzido à esfera da honra, esse dano seja reparado. Ora bem, a reparação se dá por meio do pagamento de uma indenização que frequentemente é arbitrada livremente pelo juiz. O juiz, então, valendo-se ali da equidade, dos seus princípios que orientam a interpretação, fixa, então, um valor para a indenização que ressarcirá os danos produzidos à esfera moral da pessoa humana. No direito do trabalho, isso também acontecia dessa maneira, ou seja, a indenização era deixada a cargo do livre arbítrio do juiz. Agora, a reforma trabalhista insere
uma série de alíneas no artigo 223 da CLT, que vão trazer uma parametricidade, um critério para a construção desse valor indenizatório feito pelo juiz. Bom, há várias considerações que podem ser feitas a respeito desse dispositivo, dentro daquela necessidade de contextualização normativa do dispositivo reformado. Uma delas é, por exemplo, a limitação que se faz quanto aos titulares envolvidos no episódio de dano moral. A lei reformada traz uma limitação a apenas indivíduos, sejam pessoas físicas, sejam pessoas jurídicas, o que de alguma maneira confronta aí o sentido constitucional de ampla tutela dessa dignidade humana, desses direitos de personalidade. E essas considerações constitucionais devem nos lembrar que a dignidade humana tem uma esfera meta-individual. Essa dignidade humana tem uma esfera de dano coletivo, tem uma esfera de dano em ricochete, por exemplo, quando familiares, parentes daquele trabalhador que teve a sua moral violada também sofrem repercussões nas suas respectivas esferas morais, nas suas respectivas esferas de dignidade. Então, a princípio, estaria excluída aqui. Há também uma outra restrição quanto à incidência normativa. A CLT restringe a aplicação dessas regras do 223 para disciplinar o tratamento dado à indenização para o dano extrapatrimonial. Ora bem, primeiro que essa limitação não pode envolver a subordinação que existe entre a CLT e a Constituição. E não só entre a CLT e a Constituição, também o chamado bloco de constitucionalidade formado pelos tratados internacionais, como as convenções e recomendações da OIT, que vão formar esse parâmetro de controle de constitucionalidade. Além disso, por imperativo constitucional dessa tutela máxima, da máxima efetividade dos direitos fundamentais, no caso aqui da dignidade da pessoa humana, uma determinação de que a maior proteção deve ser conferida para esse direito. Portanto, se essa proteção advier do direito civil, então ela também deve ser aproveitada nos casos de construção de indenização para dano extrapatrimonial trabalhista, ainda que a lei tente limitar esse aspecto, na verdade, trazendo um impedimento à subsidiariedade do Código Civil, aliás, subsidiariedade trazida pelo próprio artigo 8º que a reforma trouxe, parágrafo 1º do artigo 8º da CLT. Aqui haveria uma zona de exclusão dessa subsidiariedade. Poderia até ser feita essa exclusão caso houvesse suficiência regulatória trazida pelas normas da reforma trabalhista, o que não nos parece muito evidente. Até porque, por exemplo, os níveis de extensão do dano são classificados em graus leve, médio, grave e gravíssimo, cujo conteúdo deve ser preenchido ainda, deve ser densificado ou pela regulamentação legal ou pela regulamentação infralegal ou, na falta deles, por algum tipo de interpretação criativa dos juízes. Então, obviamente que aqui há uma margem para a utilização e uma determinação dessa utilização pela máxima efetividade, máxima tutela do direito de personalidade, trazida pela Constituição e pela redação da reforma. Pois bem, eu queria destacar, para a gente concluir, o artigo 223G, letra G de gato. O artigo 223G, então, ele vai trazer esses critérios e ele sofreu uma alteração muito importante pela medida provisória 808. Os níveis de extensão do dano continuam os mesmos, mas o parâmetro, o critério para instruir o juiz na fixação da indenização mudou. Era
o último salário contratual do ofendido, o que trazia também uma série de dificuldades de constitucionalidade, sobretudo de respeito ali à isonomia, se o mesmo dano foi produzido, a mesma qualidade de indenização, o mesmo valor indenizatório deve ser pago. E aqui eu tinha um desnível desses valores indenizatórios, levando em consideração a qualidade econômica, a condição econômica da vítima, o que contraria toda aí a teoria da responsabilidade civil e, ademais, os imperativos constitucionais. Além disso, a MP 808 traz, então, um novo critério. O critério do teto, do limite dos benefícios previdenciários, do regime geral da Previdência Social. Então, este teto passa a ser o novo critério, o novo parâmetro. Para fechar, eu só queria observar para vocês que, no caso de dano produzido através da morte do trabalhador, não estão parametrizados nesses moldes as fixações de indenizações para dano extrapatrimonial. Atenção também para o fato de que o Supremo Tribunal Federal, sobretudo através de recursos extraordinários e até da ação de descumprimento de preceito fundamental número 130, a DPF número 130, já determinou que não é possível, não é consentâneo com a Constituição a tarifação do dano extrapatrimonial. Então estamos falando apenas de um parâmetro e não da tarifação, porque essa é reconhecidamente pelo Supremo impedida para que os juízes possam promover. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.